Irmãos, irmãs, boa noite a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos mais uma vez congregados para cultuar o nome do nosso Deus. Esse é o nosso propósito. Nosso propósito é de adoração. Hoje já nos encontramos aqui de manhã para a finalidade do estudo da palavra na Escola Bíblica Dominical, e agora estamos aí encerrando o dia cultuando a Deus, celebrando a grandeza do nome do nosso Deus. E eu quero convidar você a fazer a leitura do Salmo 50. Vamos ler os 5 primeiros versículos. Salmo 50. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Salmo 50. Salmo de Asaf. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, descendência da formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde o fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. E os céus lá em cima, e a terra para julgar o seu povo. Vamos todos juntos no versículo 5 agora. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. O salmista Asaf está falando ao povo de Israel. E esse convite do verso 5 tem a ver muito com um dos aspectos que nós exploramos hoje pela manhã no estudo da palavra de Deus na escola dominical. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Detalhe a ser destacado aqui: a aliança foi feita por meio de sacrifício. Só que aqui a palavra sacrifício está no plural, né? Isso significa que aquele povo, ele lembrava desse compromisso que ele tinha com Deus, essa aliança, por sacrifícios que se repetiam. Mas nós temos um pacto com Deus, uma aliança com Deus, tendo como base não sacrifícios no plural, mas um único sacrifício. O sacrifício feito uma única vez por alguém que é um ser perfeito. E é no nome de Jesus que nós nos reunimos esta noite. Nós estamos sendo convidados, convocados a congregar. Congregai os meus santos. O próprio Deus que está nos convidando. A bênção de nos reunirmos para invocarmos ao Senhor, para adorarmos a Ele. Então, nesse propósito, nós vamos orar a Deus. Nós vamos nos ajoelhar, aqueles que puderem, clamar ao Senhor. Nós teremos 3 orações. Uma primeira oração de adoração, que vai ser feita pelo nosso irmão Adilson. Uma segunda oração de arrependimento, de confissão de pecados, que será feita pelo nosso irmão José Carlos. E teremos uma oração de gratidão a Deus, que será feita pela nossa irmã Sabrina. E assim que nós terminarmos essa terceira oração, nós nos colocaremos em pé para louvarmos a Deus juntos com os cânticos espirituais. Terminados os cânticos espirituais, as crianças vão vir aqui à frente para em seguida nós orarmos, ok? Vamos orar a Deus, vamos clamar ao Senhor.
Diante de ti abro meu coração.
tem para cada um de nós. Abençoe o teu servo, Deus, com entendimento, com sabedoria, Deus. Abençoe os nossos visitantes, as nossas crianças, ó Pai. Essa casa também é deles, ó Deus. Que eles possam se sentir à vontade, que eles possam se sentir seguros dentro da tua casa, ó Pai. Que eles possam sentir o teu chamado, Senhor. E que nós também, ó Pai, possamos entender, compreender, ó Deus, e praticar tudo aquilo que o Senhor vem nos ensinando no dia a dia, Deus. Obrigado por esse privilégio. Fica com cada um de nós. Prepara os nossos ouvidos, os nossos corações, e que possamos, ó Deus, estar de ouvidos e de corações abertos para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós essa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos, concordando nossos pecados em nome de Jesus. Amém. As crianças podem vir aqui. Nós já oramos, eu tenho aqui à frente para sair na foto. Santo Deus, entregamos essas crianças nas tuas mãos. Entregamos a irmã Sabrina e outras pessoas que possivelmente estejam auxiliando, que sejam capacitados por ti, tomados pelo teu santo e bom Espírito. Que o Senhor venha operar poderosamente nesta aula, escola bíblica que será dada a partir desse momento. Haja, Deus, esses corações implantando a divina semente da tua palavra. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. São palavras dos 2 primeiros versículos do Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Vejam que trata-se de um pedido de alguém que não faz qualquer tipo de reivindicação a Deus. Antes, é um pedido de alguém que está em apuros, que precisa de um agir misericordioso de Deus na vida dele. Então, esse é o momento dos pedidos de oração, onde nós vamos abrir para que os irmãos venham colocar aqui os seus pedidos. Alguém tem um pedido de oração? Ah, é? Da Benedita, né? Então, e bom Horácio também, né? Por a saúde. Gisel? Pelo lar. Tá bom, pelo lar do irmão Gisiel. Tá? Mais alguém? Luciano, eu não conheço ele com boca. Ele não está bem, ele está com tumor e não está legal. Não tá bem. Luciano. Isso. Também gostaria que os irmãos orassem. O nome desse senhor é Arcelino também. Se submeteu a uma cirurgia, esposa de uma professora. E ela pediu que orasse. Então, olha para o Arcelino. Mais um pedido? Continue orando pela igreja, pelo trabalho que nós estamos desempenhando aqui, um projeto nosso, né? Mas a liderança, sim. E alguns irmãos que estão trabalhando um pequeno treinamento aí sobre interpretação bíblica. Nós ocasionalmente estamos nos encontrando aqui nas quartas, né? Uma quarta sim, uma não. Pedimos que os irmãos orem, por favor, em favor desse trabalho. Ok? Já peço pela minha bisavó, Celina, ela
Tem arquivo lá, não deu É certo? porque tem um Ah, tá celular bom. no Marcos. Tá bom. Tá bom, importante Depois é. eu faço. Eu vou olhar, né? O único pecado é o aberto, né? Na quinta-feira está o Luiz Fernando e a Priscila, um registro lá no. Ah, isso, o benefício, né? Fazer o. Luiz Fernando e Priscila. Fazer uma perícia também. Isso, benefício. Muito bem lembrado. Então, vamos orar também, irmãos, pelas nossas vidas, pelas nossas igrejas, para que nesse fervor, já está começando o fervor, né? O negócio de política aí, isso entrar na igreja, começar a ter rixas, né, entre gente da igreja, que é muito desagradável, né? Nós temos que nos contentar com o nosso quinhão, que é o Senhor, dessas brigas aí lá para fora, tá? Vamos orar aí nesse sentido para que Deus venha blindar a igreja, né? Essas coisas aí que não nos competem, tá bom? Então nós vamos louvar a Deus com um hino do inário. Algum irmão, por favor, peça, e assim que nós terminarmos de cantar, eu vou pedir para que a nossa irmã Juraci apresente a Deus esses pedidos em oração, ok? Alguém tem um hino? 351.
hino 136 diz: rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar, o teu sangue lá na cruz derramado em meu lugar, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Nos preparando para o momento da palavra, nós vamos nos colocar de pé, vamos louvar a Deus com esse hino. Vamos cantar com bastante alegria. Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti refugiar, o teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, traz a bênção do perdão, gozo, paz e Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho de São Lucas, capítulo 19. História muito conhecida de todos. Fala sobre Zaqueu, o publicano. Leremos o verso 1 ao 10. A palavra do Senhor vai dizer assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com toda alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus me disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Até aqui.
vamos orar para nos atermos com bastante reverência e respeito à palavra que o nosso Deus tem preparado ao nosso coração. Ó Deus, Deus poderoso, Deus Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos congregados, como a tua palavra nos diz, por causa de uma santa convocação. As crianças estão no seu estudo ao lado, nós estamos aqui nesta hora preciosa, e a hora da tua palavra, que nos é luz, alimento, direção, é a nossa bússola por excelência. Pedimos a Deus que o Senhor venha se fazer presente em cada coração nesse momento, trabalhando, ó Deus, nas vidas que aqui estão. Abre o entendimento e, em nome de Jesus, envia a revelação poderosa da tua palavra ao espírito, ao coração de cada um, exortando-nos, educando-nos, consolando-nos e, ó Deus, trazendo edificação. Venha, ó Deus amado, redirecionar os nossos passos, nos reconduzir para um caminho de obediência à tua palavra. Mas para isso nós precisamos do teu poder, da tua unção sobre nossas vidas. Capacita-nos, ó Deus, usa-nos e opera poderosamente por meio do santo expediente da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Na abertura hoje da escola dominical, foi lido o texto de Efésios 2, que é um texto de autoria do apóstolo São Paulo, que fala sobre a salvação pela graça. Eu lembro até de ter começado, o estudo, lembrando desse texto, falando que esse texto é um dos, quem sabe até ou mais, um dos mais claros ou o mais claro, sobre a temática da salvação pela graça. E ali nós vemos alguns itens importantes que falam sobre a natureza humana, sobre a necessidade do arrependimento e sobre o quanto esta graça ela age na vida do pecador, trazendo salvação, independentemente da condição desse pecador, independentemente de uma suposta atitude primeira desse pecador. Mas essa graça, que ela tem ali o qualificativo da incondicionalidade, ela traz uma consequência positiva na vida do pecador. Esse pecador que não é salvo pelas suas obras, que está escrito lá, não vem de vós, não vem de obras, para que ninguém se glorie. No mesmo contexto, Paulo diz assim: somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E essas obras, ele ainda diz, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, a história de Zaqueu é uma história com poucas que nós vemos essa graça presente na vida de alguém. Quando você estuda, geralmente o estudo acadêmico apresenta a aula chamada aula conceitual, Então a aula conceitual é Efésios 2, pela graça sois salvos mediante a fé. Agora, o estudo do caso é o que aconteceu na vida de Zaqueu. Aqui nós estamos vendo uma experiência de alguém com esta graça, a graça salvadora. Veja que Jesus estava entrando na cidade de Jericó. Essa Jericó que era famosa no contexto histórico judaico, porque foi a primeira cidade em que, sob a liderança de Josué, o povo entrou quando atravessou o Jordão e se apossou da chamada terra da promissão. Jesus ia chegando em Jericó. Essa Jericó ficou famosa por conta das suas muralhas, que caíram ao chão, e
que foi feito como um ato, assim, um feito glorioso de Deus, né, para que o seu povo entrasse naquela cidade, né, que pudesse se apossar daquela promessa antiga, transmitida lá aos patriarcas, e sendo reafirmada a cada dia, até que se cumpriu com Josué e todo o povo entrando naquela terra. Mas é sobre isso que nós vamos falar. Jesus estava entrando em Jericó, e agora, atravessando aquela cidade, um homem chamado Zaqueu. Que coisa interessante, né? Um homem chamado Zaqueu. O nome nós já temos, Zaqueu. Agora nós vemos aqui a identificação social dele, não no sentido de identificação social do termo hoje, é outra coisa, mas o papel social que ele desempenhava. Ele era o quê? Maioral dos publicanos. E qual que era a condição dele, no sentido ali do extrato social? Era rico, né? Maioral dos publicanos e rico. Então era um homem que se chamava Zaqueu. Ele ocupava um cargo de alta patente, representante do governo romano, e não era apenas um coletorzinho de impostos. Ele chefiava ali talvez uma das filiais ali da coletoria de impostos, porque ele era maioral dos publicanos, ele era o encarregado, o chefe de coletores de impostos, e ele era rico, o que muita gente coloca aqui, né, sob questionamento a honestidade dele. Depois lá na frente nós temos uma outra pista, né, que tem um conceito totalmente deturpado, né, do que é honestidade, do que é justiça. Mas aqui estava Zaqueu, e ele tinha um desejo no coração, procurar saber quem era esse Jesus. Mas muita gente coloca isso aqui como se fosse uma virtude dele para querer conhecer a salvação de Jesus. Não, ele queria ver quem era esse Jesus que estava chegando, porque afinal de contas, por mais que Jesus fosse criticado, por onde ele chegava, por onde Jesus passava, né? O Mateus Guiense tinha até um hino, era uma herdeira com esse nome, né? Por onde Jesus passava. Por onde Jesus passava, as pessoas, né, queriam segui-lo, muitos deles denunciados pelo próprio Jesus por causa da comida que perece, né? Mas Jesus, no mínimo, despertava uma certa curiosidade, e ele queria ver quem era esse Jesus, como Herodes, né? Ele queria ter um contato com Jesus. Mas aqui no texto, no verso 3, vai dizer que ele não podia. Por quê? Por duas razões, uma ligada à outra. Primeiro, por causa da multidão. Tinha muita gente com Jesus. E por conta disso, porque era o quê? De pequena estatura. É interessante, uma perguntinha aqui. Quem era de pequena estatura? Zaqueu ou Jesus? Se você for olhar no texto aqui, o texto em si, ele dá os dois sentidos. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Esse ele podia se aplicar a Jesus ou a Zaqueu, mas nós seguimos aí o que vem se aplicando ao longo dos anos, né? É ao próprio Zaqueu. Mas independentemente de quem fosse, ele tinha uma impossibilidade, né? Ele estava impossibilitado de ver. E o que ele fez? Qual que foi o expediente que dele se utilizou? Tinha uma árvore ali. Ele correu adiante e subiu numa árvore. O nome aqui dessa árvore é sicômoro. Há outras traduções que colocam aqui figueira, né? Mas nós não sabemos, na verdade. Os tradutores geralmente utilizam assim, certos nomes correlatos, né, da vegetação de outra localidade, porque nós não sabemos de fato o tipo de árvore que era. Mas também isso não vai trazer nenhuma mudança para a aplicação desse texto para a nossa vida nessa oportunidade. Então a árvore está aqui na minha tradução, Almeida, revista e atualizada, chama-se sicômoro,
porque ele queria o que? Ver. E ele sabia que Jesus iria passar por ali. Pois bem, quando Jesus chegou naquela localidade em que Zaqueu se encontrava, o verso 5 vai dizer que Jesus olhou para cima e Jesus se dirigiu a Zaqueu. Qual foi a palavra que Jesus falou para Zaqueu? Desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Só nessa afirmaçãozinha que nós vemos algumas coisas muito importantes para nós entendermos bem o acontecimento e para nos trazer, no mínimo, um despertamento para a nossa vida espiritual. Primeiramente, vocês conheceram muito a música lá do o Regis, da Nésia, né, que cantava. O que ele dizia lá? A parte mais conhecida, né, da música, lá, né, o refrão. Entra na minha casa. É isso? Mas eu pergunto, é isso que o texto diz? Não. Em nenhum momento o texto bíblico mostra Zaqueu falando para Jesus ir para a casa dele. O próprio Jesus que toma esse primeiro contato, né? Primeiro contato que falou aqui. Zaqueu estava naquela árvore e Jesus chega no pé da árvore, olha para cima e ele nem se dá conta que Jesus estava ali e ele faz um convite, né? Zaqueu, desce depressa. O convite de Jesus não é um convite que fala assim, deixe para depois, agende aí um dia que eu possa, assim, você possa se encontrar comigo. Mas o convite é um convite do quê? Da urgência, da pressa. Desce depressa, porque me convém hoje. Veja bem aqui, o outro advérbio de tempo, não é amanhã, é hoje. Me convém hoje. Desce depressa, porque me convém hoje ficar em sua casa. Jesus passou a morar na casa de Zaqueu? Fisicamente falando? Não. Ele caminhou, ele tinha um ministério e ele percorria todas as localidades. Mas aqui a palavra importante, me convém ficar em sua casa. Do ponto de vista humano, Jesus físico iria embora. Mas no Jesus, a presença divina, a presença do Espírito Santo, haveria de permanecer para sempre na casa de Zaqueu. Desce depressa, porque me convém hoje ficar, permanecer em sua casa. Olha só a obra que Jesus veio para fazer. Jesus não veio para voltar. Jesus não veio apenas para nos dar experiências, como eu contei daquele rapaz, mas bom, o Espírito Santo vem, mas depois vai embora. Não. Jesus vem para ficar. Jesus vem para fazer uma habitação fixa. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra de toda forma de mal. E qual foi a atitude de Zaqueu diante desse convite? O verso 6 vai dizer o seguinte: e ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Quando o Espírito Santo está agindo, não tem esse negócio de eu chegar e fazer uma contraproposta para Deus, né? Você já viu aqueles testemunhos? Ex-macumbeiro, né? Aí ele conta, aí, falando assim que aí ele estava com a doença lá, e ele chega para Deus e diz: Senhor, se o Senhor me curar, ou curar o meu filho, eu vou te servir, né? Isso não existe. Quando o Evangelho chega no coração, esse Evangelho começa a me colocar diante dos meus pecados e fazer com que eu me entristeça porque sou um pecador, e como consequência disso eu me jogo aos pés do Senhor Jesus, confessando os meus pecados, me arrependendo, crendo no Senhor Jesus, na sua obra salvadora, assumindo uma responsabilidade de um viver em obediência. Zaqueu desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Quando o Espírito Santo está no negócio, ele nos dá esse senso de urgência. Por mais que às vezes algumas pessoas pensem, procurem levar para esse lado, né? Já que a igreja presbiteriana do Brasil é uma igreja de confissão reformada, e a doutrina reformada da salvação é uma doutrina que enfatiza muito a soberania de Deus,
Mas o famoso hino ao findar o amor nessa vida, né? Como que é o coro dele, né? Diz o quê? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. É claro que para o ímpio isso não vai fazer o menor sentido. Se o Espírito Santo não estiver agindo, ele escuta por aqui e solta pelo outro ouvido. Mas quando está tendo uma obra genuína do Espírito Santo em convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele vai entender que o amanhã pode ser tarde, que ele precisa de um caráter imediato se voltar para Jesus. Zaqueu desceu a toda pressa, e esse imediatismo não é a contragosto. Eu vou, né, fazer o quê, né? Eu vou por desencargo de consciência, eu vou para não desagradar o meu pai. Aliás, o próprio Jesus disse, né? Todo aquele que amar mais pai, mãe, ou qualquer um dos seus familiares mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Mas diz que ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria no coração. O Espírito Santo trabalha no sentido de nos persuadir, de nos convencer, de nos voltar para o próprio Deus. Agora, o que isso causou em torno da vida de Zaqueu? O pessoal conhecia. Teve um irmão, já partiu. Ele era caminhoneiro. E ele tinha uma vida de caminhoneiro. E ele frequentava determinados lugares, não precisa nem entrar em detalhes, né? E ele, até que chegou um dia que ele conheceu o Evangelho. Passou um determinado tempo, ele colocou uma proposta no seu propósito, no seu coração, de arrumar um carro de som e sair por aí, viajando, né, parando em determinados lugares, pregando esse Evangelho. Isso ele contando para mim. E ele falou assim, quando ele chegava em determinados lugares, né, alguns postos de gasolina, e se deparava alguém que já tinha tido algum tipo de contato, ele falava, olha, eu ficava desconcertado. Mas é exatamente isso que às vezes as pessoas não compreendem. Mas não é aquele sujeito ali, né, que fazia isso, acontecia, como aconteceu com Saulo. Não é esse. As pessoas não entendiam, e não entendem mesmo. Quando há uma genuína transformação, o tempo se encarregará de trazer a devida explicação do que realmente aconteceu. O verso 7 vai dizer o seguinte: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Lembra quando Jesus, nós conhecemos muito a parábola do filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo. É uma tríade de parábolas, né? Tem a parábola da ovelha perdida, depois tem a parábola da dracma perdida, e depois tem a parábola do filho pródigo. Tudo nessa estrutura aqui. Havia algo, esse algo foi perdido, e esse algo foi reencontrado, e houve uma festa. É assim na ovelha perdida, é assim na moeda perdida, e é assim na parábola do filho pródigo, né? Mas o que levou Jesus a proferir essa parábola? Lá no comecinho do capítulo 15 de Lucas, né, os 2 primeiros versículos, você vê que Jesus está pregando, está falando sobre a graça, e começou a atrair a atenção de fariseus, de publicanos, de escribas, e alguns daqueles que estavam ali, daqueles religiosos, né, começaram a acusar, os escribas, né, começaram a acusar, porque começou a ouvir os pecadores, né, os párias, dizendo assim: esse aí recebe pecadores e come com eles. Olha só, parecia algo pejorativo acerca de Jesus, mas graças a Deus, louvado seja Deus, porque o nosso Senhor Jesus recebe pecadores, né? E não só recebe, mas como também o que os chama à sua mesa de comunhão. Olha só a murmuração deles: ele foi se hospedar na casa de um pecador, como se eles não fossem também. Um dia alguém estava falando, né? Porque tem um determinado pastor, que era fulano lá, que errou.
E eu vou falar um negócio para você: quem erra tem que ficar pelo menos uns 2 anos, né? De castigo, de banco, como utilizam lá o termo, né? Mas olha só a perspectiva da pessoa, quem erra, né? Quando aquela mulher foi pega, né, em adultério, o que Jesus falou para aqueles homens que a acusavam, né? Jesus falou para eles assim: se alguém aí é digno, né, está acima de qualquer suspeita, seja o primeiro a tirar a pedra. O relato do texto ali diz que começaram a sair um por um, começando pelos mais velhos. Por quê? Porque esses que estavam ali murmurando não tinham essa concepção, né? Aquilo que Jesus falou, né? Ouviste que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, o seu pensamento já adulterou. Ouviste que foi dito: não matarás. E eu vou dizer para vocês que todo aquele que odeia o seu irmão também é um homicida. Então havia essa murmuração, porque Jesus se hospedara com o homem pecador. Entre mentes, diz o verso 8: Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Agora aqui é interessante, que Zaqueu, ele já começa a dar mostras de que essa experiência com Jesus não ficou apenas em um contato assim, impessoal. Você está na minha casa, eu tenho que te dar atenção, mas você lá e eu aqui. Não, Zaqueu já tinha tido a experiência com Deus. Resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, a sensibilidade, a misericórdia, o amor. E diz aqui: se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Isso aqui era algo que a própria lei, ela preceituava isso. Mas veja como que era o estilo de vida de Zaqueu. Ele estava com a sua mente totalmente deturpada. Ele não tinha esse conceito da honestidade, da desonestidade. Se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu estou disposto o quê? A restituir como a lei ordena, quadriplicadamente. Depois que Zaqueu fala isso, demonstra sua atitude de misericórdia para com os pobres, injustiça para com aqueles que supostamente foram alvos de sua injustiça. Somente depois disso é que o Senhor Jesus afirma em alto e bom som: hoje houve salvação nesta casa. Nós sabemos que, se você for fazer um estudo sobre isso aqui, a ordem ela estaria invertida. Porque primeiro o Senhor Deus, o Senhor Jesus, entra com a salvação pela graça, e em seguida há a transformação do Evangelho. Em seguida as obras são notórias. Mas Jesus esperou que Zaqueu se manifestasse sobre a disposição em ajudar os pobres com a fortuna que tinha, e sobre também a sua disponibilidade em restituir conforme ordenara a lei. E agora Jesus afirma: hoje houve salvação nessa casa. Você já viu aquele tipo de pessoa que vive a prometer: eu estou assim, mas eu vou mudar de vida, eu vou tomar um outro caminho na minha vida. E é sempre essa história: eu vou, e nunca isso se concretiza. Uma coisa, meus amados irmãos, é Deus entrar no nosso coração para nos transformar, é o venho como estou. Outra coisa é quando fica notório que de fato aconteceu uma transformação, e é exatamente aí que Deus vai dizer, para que aquelas pessoas que até então murmuravam, vai ficar nítido para que as pessoas digam: de fato o Senhor Jesus entrou naquela casa, de fato o Senhor Jesus entrou naquela vida, houve uma genuína transformação. O dia em que Deus, por meio das nossas atitudes, vai dizer para o mundo:
houve salvação nesta vida, houve salvação nessa casa. E a afirmação de Deus é o seguinte: pois que também este é filho de Abraão. Vocês lembram das bênçãos prometidas a Abraão? Em Gênesis 12. Olha lá. Em Gênesis 12 nós temos as bênçãos prometidas a Abraão. E essas bênçãos prometidas a Abraão é que quem o abençoasse seria abençoado, e quem o amaldiçoasse seria algo da maldição de Deus. Mas quando você vai lá para Gálatas, capítulo 13, você vai ver que em Cristo Jesus, aquele que está em Cristo, aquele que crê em Cristo, tem comunhão com Cristo, este tem cumprido em si todas essas bênçãos que foram prometidas a Abraão. E ele está dizendo aqui: pois que também este é filho de Abraão. E a afirmação aqui, a síntese da missão do Senhor Jesus: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ok, Zaqueu. Essa é uma história, talvez, que eu fiz tudo isso que eu tinha falado para você aqui, não tenha nada de novo, né? Como o pregador, né? Não há nada de novo debaixo do sol. Mas essa história nos mostra algo sobre a graça de Deus. Um homem rico, um homem que não tinha ideia do que é ser desonesto ou ser honesto, um homem que tinha uma curiosidade para ver quem era esse Jesus, mas um homem que, quando abriu seus olhos, estava já ouvindo o convite do próprio Jesus para ir à sua casa. Pode ser que a sua história, como a minha, não seja idêntica a de Zaqueu, no sentido de sermos, um dia termos tido uma fortuna, de sermos ricos. Mas a história de Zaqueu mostra, tem uma grande pé de igualdade com a nossa história. Nós vivíamos aí nos satisfazendo com aquilo que praticávamos. Nós tínhamos os nossos valores, tínhamos, quem sabe, até as nossas curiosidades com relação ao Senhor Jesus, a quem Ele é. Até falávamos que Ele era alguém bom, até respeitávamos, mas até que um dia houve um convite, e esse convite que exigia de nós uma urgência, fez com que nós agíssemos de maneira urgente, acatando com toda alegria a esse convite, até que um dia foi afirmado pelo próprio Deus: houve salvação nesta vida, houve salvação nesta casa. Nós, às vezes, nas nossas igrejas, nós ouvimos muitas pregações sobre muitos temas, mas paramos, muitas vezes não paramos para nos atentar em textos como esse, que relatam a vida de um homem pecador como nós, mas que foi alcançado pela graça de Deus. A história de Zaqueu, resumidamente falando, ela mostra que a graça de Deus, ela recebe o homem como ele se encontra, independentemente do que ele já tenha praticado ou deixado de praticar. Mas ela vai dizer também que essa graça não fica apenas nisso. Essa graça, ela promove transformação, ela promove vida. Por isso que às vezes nós temos esse negócio de festa, né, de batismo, profissão de fé, é aniversário da igreja, a igreja vai receber tantas pessoas por profissão de fé. Meus irmãos, Deus não precisa de membros de igreja, Deus não precisa de membros de denominação, Deus não precisa de dar carteirinha de membro para ninguém. Deus não precisa de nada, irmãos. Mas a obra que Deus em Cristo veio realizar é transformar vidas. Você querer botar gente para ser batizado, para professar fé,
sem essas pessoas terem demonstrado que houve salvação naquela vida, é perda de tempo. Desculpe, irmãos, eu tenho uma pressa danada para pregar esse evangelho, mas eu não tenho nenhum tipo de pressa para falar, você tem que ser batizado logo, você tem que vir logo para ser membro aqui da igreja, né? Para querer ter vamos dizer assim, uma reafirmação ministerial, porque está fazendo um trabalho, está vindo não sei quantas pessoas, e aí? O que importa de fato, meus amados irmãos, é a transformação, é aquele que ouviu o convite de Deus com alegria, e foi a toda pressa, e teve sua vida transformada, e está tendo um testemunho de transformação. É isso que é importante. Batismo, outras coisas vêm como consequência, como evidência desses fatos. Então, meu amado irmão, em nome de Jesus, o recado do seu coração nesta noite é o recado da graça de Deus. Ela recebe o pecador como ele se encontra, mas ela trabalha no sentido de transformá-lo, para que ele possa dar um testemunho digno de alguém que de fato conheceu esta salvação. Amém. Vamos louvar a Deus? Alguém quer escolher o hino? O hino de Israel. Sim, o hino antes de Israel. Então pode vir aqui à frente para cantar. Não tem.
convidar o nosso irmão Itamar para fazer essa oração. Vamos colocar todos em pé, e nós concluiremos com a oração que Cristo nos ensinou a fazer, e com isso encerraremos o nosso culto nesta noite. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, nós queremos agradecer a Deus por as bênçãos que derramado, Pai, nas nossas vidas. Agradecer, meu Deus, por mais um dia na qual passamos guardados na casa por Ti. Agradecer ao Pai, porque hoje, Senhor, no dia do Senhor, pela segunda vez, ó Deus, nós viemos até o Teu templo para glorificar, cultuar e agradecer o Teu santo e bendito nome, que é o único, Senhor, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, Pai. Nós te agradecemos por cada irmão, Senhor, presente nesse lugar, por cada irmão que congrega nesse lugar. Senhor, venha abençoar, Senhor, em nome de Jesus, nossa vida espiritual, Pai, para que nós possamos ser conduzidos, Senhor, através da Tua palavra, e que o Espírito Santo, Senhor, nos conduza, para que nós jamais venhamos a desviar do Teu santo e bendito caminho, mas que a cada dia nós possamos buscar mais, Senhor, na Tua palavra, e caminhando, Senhor, em direção a Ti, ó Pai. Fica conosco, meu Deus, no término desse culto. Dai-nos, ó Pai, uma semana debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção, Senhor, da Tua direção, ó Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Ensina-nos, ó Deus, a orar, como ensinaste os Teus discípulos no passado, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Está encerrado o nosso culto. No domingo, o próximo domingo, é o dia 24, o culto vespertino, é o culto da noite. Nós teremos aqui a celebração da ceia do Senhor. Ok? Só reiterando que já está lá na escala. Deus abençoe cada um.